Olá, você está no canal Podcast Funsegem, criado para conectar você com notícias importantes da atualidade para o seu futuro. Este episódio é dedicado aos 30 anos da Funsegem, uma trajetória que tem início em janeiro de 1994, com um pequeno grupo de empregados das empresas Votorantim Cimentos, localizadas no Nordeste do Brasil. Ao longo dessas 3 décadas, a Funsegem ampliou a estrutura de gestão do seu plano de previdência, o Votorantim Prev, passando por várias iniciativas de modernização e muitas conquistas, como a diversificação dos perfis de investimento, a criação de novos canais de comunicação e o incremento em ferramentas de educação financeira, entre tantas outras inovações. Hoje, a Funsegem conta com cerca de 15 mil participantes, entre empregados e ex-empregados de 20 empresas de diferentes setores de atuação da Votorantim. Esta história pertence a cada um de vocês. E para comentar alguns pontos desse sólido percurso de 30 anos, convidamos um ex-empregado da VSA, o conselheiro deliberativo José Onofre de Faria. Na sequência, quem nos conta sobre sua trajetória de investimento no Plano Votorantim Prev é a consultora de gente da Votorantim Cimentos, Maiara Lima. Vamos começar pelo conselheiro Onofre, de quem queremos saber o que mudou ao longo desses 30 anos de história da Funsegem. Na minha opinião, foi principalmente a tecnologia. A Funsegem, ela usou muito bem esse avanço tecnológico. Então, por exemplo, essas questões de podcast, né, dando dica para as pessoas no tocante à educação financeira, a possibilidade de você migrar com mais rapidez de um perfil, por exemplo, conservador para agressivo, de agressivo para moderado. Essa rapidez, eu acho que também foi extremamente relevante. Os canais de atendimento da Funsegem também, num passado aí, eu percebi uma certa dificuldade, né, de ter esse acesso rápido, respostas rápidas. Hoje eu vejo isso com muito mais rapidez. O próprio site da Funsegem hoje, né, você acessar a sua conta lá da Funsegem, né, avaliando aí extratos, movimentações, enfim, é algo que, a meu ver, então, resumidamente, a tecnologia ao longo desses anos foi bastante relevante na Funsegem. Onofre, agora conta pra gente, o que te motivou a poupar mensalmente durante tanto tempo? 2 coisas me motivaram, tá? 2 coisas, assim, marcaram a minha vida na década de 90. A primeira delas, meu pai, né? Meu pai, praticamente analfabeto, né? Vindo de Minas Gerais, trabalhando como um supervisor numa empresa. E aí, com seus 20 e poucos anos de trabalho, ele foi demitido. E nessa época, nós éramos ali aquela ninhada de filhos, né? Nós éramos e somos em 7 irmãos, mas bem mais pequenos, muito mais dependente deles, tal. E eu era o dos mais velhinhos ali, né? Já estava perto dos meus 18 anos. E assim, o perceber que meu pai estava desempregado, tinha ali todos os irmãos, enfim, alimentação e tudo mais, aquilo ali me deixou numa situação assim de, meu Deus, né? Meu pai só depende hoje de um INSS. Como é que vai ser, né? E ele próximo a se aposentar e não tinha nenhuma reserva, uma vida bastante difícil. Então, isso me acendeu uma luz muito amarela, já vermelha, né? E o segundo ponto foi que também, alguns aninhos depois, eu me casei. E aí, vendo toda essa situação do meu pai, eu prometi a mim mesmo que eu teria um plano B, que nesse caso seria uma previdência privada. Nessa época, a gente não tinha ainda a Funsegem disponível para nós. Eu iniciei num Banco Itaú e depois migrei, logo que a Funsegem veio para a gente, migrei todos os meus valores do Itaú para a Funsegem. E assim foi uma alegria. Agora vamos ouvir a opinião do Onofre sobre os aspectos essenciais para investir numa poupança previdenciária de longo prazo. Na minha opinião, super pessoal e também algo que eu até divulgo. Eu, depois que parei de trabalhar na Votorantim, eu tenho feito um trabalho voluntário falando sobre educação financeira, que é um tema que eu domino e gosto. Eu tenho falado aí muito em escolas públicas para os jovenzinhos daquela minha idade, quando
percebi que eu precisava ter uma previdência privada. Tenho falado um pouco em empresas, para pessoas de uma posição mais de base. Então, a mensagem que eu passo para eles é a mensagem que serviu para mim, tá? Você se aposentar envolve uma série de sonhos. Você querer realizar sonhos depois que você se aposenta. É você querer também, depois de aposentado, manter o seu padrão de vida. É você estar consciente de que depois que você se aposenta, o seu plano de saúde ele vai ficar maior, que você vai gastar mais com medicamentos. Ou você ter essa previdência privada, ela acaba sendo para você um porto seguro para você não depender apenas do INSS. Onofre, agora que você se aposentou, como está sendo desfrutar dos benefícios do plano Votorantim Prev? Valeu a pena ter a disciplina e a determinação para poupar? Valeu super a pena. Valeu super a pena para mim, assim, essa realização de sonhos, né? Por exemplo, né? Tenho minhas netinhas, quero poder ajudá-las. Tenho algumas questões de saúde da minha esposa, que a gente tem que ter um acompanhamento mais próximo com médicos. Então, o poupar, todo esse período que eu poupei, ele me dá essa tranquilidade de poder ajudá-los, poder manter um padrão de vida semelhante ao que eu tinha, né? Eu costumo dizer para as pessoas nesses meus cursos aí, nessas minhas palestras, que eu não fiquei rico, mas eu consigo pagar as minhas contas com tranquilidade e ainda me sobra um tempo para falar de forma voluntária sobre o que são as questões financeiras. Então, para mim foi tudo de bom. Vamos ouvir agora a consultora Maiara Lima, que nos conta os pontos fortes do Votorantim Prev. Guardar dinheiro, quando é possível, é bem importante, até para a gente se sentir segura para o futuro. Além do que, o plano de previdência eu conheci aqui na Votorantim Cimentos. E a proposta de poupar e ter um aporte da empresa me deixou bem interessada a ter esse plano consolidado. E ter o investimento e o incentivo na empresa e mais os incentivos fiscais foi o que me fez ter o plano. E Maiara, conta pra gente se você teve dificuldade em se organizar financeiramente antes de começar a investir ou se você já tinha a prática da poupança. Eu venho de uma família humilde, né? Classe baixa. Meu pai sempre me ensinou que para a gente ter algo, um objetivo maior, a gente sempre precisou ter poupado ali mês a mês, dia a dia, muitas vezes do tempo, alguma dedicação maior. E o dinheiro, a finança sempre foi um desses pontos também. Então eu tinha uma caderneta onde eu anotava algumas metas, né, alguns objetivos, e dentro desses objetivos tinha pequenos planos. E um desses planos era guardar e poupar ali no cofrinho parte desse meu salário ou de uma mesada que acabava tendo, enfim, para construir algo maior ou realizar algo maior. Então, eu não tive problema em reter parte do meu pagamento, parte do meu salário para a Previdência. Para mim já era um hábito. Maiara, o que você espera desse investimento que você vem fazendo e como você se enxerga daqui a 30 anos? Com o investimento da Previdência, eu espero que no período que eu mais precise, que é no período de aposentadoria, tenha esse complemento, né, financeiro, essa renda complementar com os investimentos que eu venho fazendo no decorrer da minha jornada aqui, né? E com isso, chegando daqui a 30 anos, eu me vejo usufruindo mais da vida, usufruindo mais de viagens, poder ter oportunidade de conhecer novas experiências e usufruindo dessas finanças. Para finalizar, vamos ouvir as mensagens que o conselheiro José Onofre e a consultora Maiara Lima deixam para os funcionários do grupo que ainda não aderiram ao plano Votorantim Prev. A nossa vida, ela passa muito rapidamente. Hoje eu estou com 61 anos e eu me lembro quando eu tinha 20 anos de idade. Então, o deixar para amanhã algo que você pode fazer hoje, que fazendo hoje você vai ter o benefício de ter juros a seu favor, é algo que eu menciono a todos que eles devem, o quanto antes, né? Deixo essa mensagem para os jovens, comece o quanto antes a fazer uma previdência privada. E não precisa ser uma previdência privada de um valor que, puxa, está longe do seu alcance. Comece com o mínimo. Comece, por exemplo, com R$ 50. Naturalmente, é algo que você vai poupar
e vai estar seguro, né? Você vai estar ciente de que não é um dinheiro que você põe hoje para retirar amanhã, não. Você vai pôr hoje para retirar com 60 anos. E que, naturalmente, você vai perceber que esses R$ 50 acaba sendo um valor baixo e, naturalmente, você vai aumentar esse valor. Aproveitem o tempo a seu favor, comece o quanto antes. E para os funcionários, especificamente da Votorantim, a mensagem que eu deixo é que eu fiz uso disso. Você, qualquer valor, qualquer percentual que você deposite na previdência privada, por menor que seja, não quero fazer isso agora, vou fazer depois, por menor que seja esse percentual, a Votorantim, ela faz um complemento desse valor. E aí tem que respeitar algumas regras que você tem que ver no DHO da sua empresa, mas ela complementa. Então, é uma aplicação super interessante e é você estar se preparando para o seu futuro. O plano previdenciário é um plano que, de fato, a gente tem que olhar a médio e longo prazo. Aqueles que ainda não aderiram, provavelmente é porque não conhecem todas as vantagens que o plano previdenciário tem. Então, além do aporte da empresa, todo o incentivo fiscal que a gente tem mensalmente, até no ano acumulado, é bem bacana. Então, o que eu recomendaria era procurar um profissional da Funsegem para entender um pouco mais, para conhecer um pouco mais e até trazer o que você tem de realidade versus o que tem de oportunidade com o plano, que faça muito sentido. É isso aí, pessoal. A Funsegem está há 30 anos ao seu lado, te ajudando a construir a sua liberdade financeira. Esperamos que você tenha gostado deste episódio. Aguarde as novidades do próximo podcast Funsegem.